Olá, pessoal! Sabemos que o exercício físico é um desafio para o corpo e que o exercício físico está ligado a algumas condições metabólicas, como, por exemplo, o volume de oxigênio, o treinamento e até a nutrição. Mas qual será o impacto do ambiente no exercício físico? Para saber mais, acompanhe essa videoaula após a vinheta. Pessoal, o exercício físico já é um desafio para entrar no estado estável. Imaginem só o ambiente servindo como incremento metabólico. E alguns desafios nós temos que catalogar. O primeiro desafio é a temperatura. O corpo sofre demais para conseguir manter a temperatura, principalmente em ambiente quente e úmido e ambiente frio e úmido. Esse desafio também pode ser exemplificado como, por exemplo, ambiente com elevadas altitudes e ambientes de profundezas, como, por exemplo, o mergulho, na qual o corpo está exposto a pressões atmosféricas elevadíssimas. Neste contexto, iremos estudar esta aula. Primeiramente, precisamos separar três coisas com relação à altitude. O primeiro fato está ligado a condições de normóxia, onde o corpo responde em concentrações normais de oxigênio, devido à questão da pressão atmosférica. Em ambientes com elevadas altitudes, o corpo começa a lançar de artifícios para conseguir corrigir essa deficiência de captação de oxigênio. Por exemplo, você aumenta a quantidade de catecolaminas circulantes no corpo, você aumenta a produção de EPO, que é eritropoetina, que é um hormônio produzido pelos rins, cuja função é sensibilizar a medula óssea para produzir glóbulos vermelhos. Então, isso ocorre com a exposição ambiental. Mas essa exposição só é possível após certo tempo de aclimatação, ou seja, a palavra aclimatação é o período na qual o atleta se expõe a essa condição ambiental de elevada altitude para que o corpo consiga fazer as adequações metabólicas, como, por exemplo, aumentar a quantidade de glóbulo vermelho. Este é um exemplo de aclimatação em ambientes de elevada altitude. Não poderíamos deixar de dizer que esses ambientes, se caso um atleta for exposto nesse ambiente, como, por exemplo, uma prova de longa distância, uma maratona, um trekking, uma corrida rústica num ambiente sem a devida aclimatação, ele aumenta a incidência em quase 100% de ter edema pulmonar. É muito grande a chance do indivíduo exposto a 4.500 a 5.000 metros ter um edema pulmonar. Por quê? Porque as concentrações de gases e a pressão cria todo o ambiente favorável ao aparecimento dessas doenças. Então, o risco de morte, como por exemplo um AVC, um acidente vascular encefálico, é muito alto nesses ambientes. Idem, infarto, alterações cardiopulmonares, alterações vasculares, alterações psicológicas e até confusão mental. Então é muito comum nesse ambiente o atleta passar mal, ter vômito, náuseas, diarreia. Então a aclimatação é essencial para que o atleta consiga mudar a sua fisiologia do corpo e resistir a esses ambientes. Só que em muitos casos, o que é preconizado pela literatura é um treinamento ou uma exposição muito curta. Por quê? Porque não há um período e não há um tempo correto para que o indivíduo consiga adaptar. Então, do ponto de vista científico, é necessário mais de 15 dias para que o corpo consiga fazer as reações fisiológicas quanto esse ambiente que está provocando injúria no corpo. Nisso, ele conseguirá resistir a essas intempéries, mas a parte fisiológica do rendimento estará mudada, estará em queda nesses ambientes. Já ambientes com elevada pressão, isso vai favorecer com que a célula capte de forma artificial uma quantidade excessiva de gases. Consequentemente, o retorno para um ambiente com uma altitude normal faz com que ocorra o desprendimento desses gases da célula sanguínea. Isso vai fazer
com que surja uma condição muito típica em mergulhadores, como, por exemplo, a narcóxia, mortal para esse tipo de atleta. Vocês reparem que a velocidade de descida ela é muito diferente da velocidade de subida durante o mergulho. Isso para o corpo conseguir fazer adaptação sanguínea e evitar com que ocorra esse desprendimento de gases. Se o indivíduo subir muito rápido, vai favorecer o desgrudamento desses gases da célula sanguínea. E esses gases provocam embolia pulmonar. Isso causa uma condição favorável para a morte e alterações até psicológicas, cognitivas do mergulhador, favorecendo ou aumentando o risco de morte. Um outro fator que provoca alterações metabólicas é o calor. O calor, principalmente somado a condições de ambiente úmido, faz com que o processo de evaporação do corpo diminua, aumentando sensivelmente a possibilidade de o indivíduo ter um choque por excesso de calor e, consequentemente, perda de eletrólitos e líquidos, desfavorecendo totalmente o rendimento. Não podia deixar de dizer a utilização de recursos ergogênicos, como por exemplo isotônicos, é fundamental em ambientes de elevadas temperaturas, porque durante a transpiração, não somente a água, mas são perdidos também sais minerais, que são importantes para a regulação fisiológica e, consequentemente, preservação da saúde do atleta. Com relação ao frio, ou seja, ambientes de baixa temperatura, a temperatura é regida por três características: a temperatura do ambiente física, a umidade do corpo ou a umidade do ambiente e o vento. Se você pegar um ambiente que venta muito, consequentemente a temperatura do corpo abaixa. Se você pegar um ambiente na qual o corpo está suado, consequentemente a temperatura do corpo abaixa. Veja só o seguinte exemplo: quando você sai da piscina no verão, você sente frio. Por quê? Porque aquela umidade do corpo associada ao vento faz com que abaixe a temperatura de forma muito rápida e te leve a um estado de hipotermia. Então, para que você consiga realizar uma prova em ambiente de baixa temperatura, você tem que trabalhar com uma vestimenta em camadas, na qual te isole contra a umidade, contra o vento e contra a temperatura ambiental. Finalizando, o ambiente exerce uma influência no exercício e até nas atividades. E o ambiente pode exercer de forma negativa, fazendo com que aumente o gasto metabólico desse indivíduo. Pessoal, esta foi a videoaula. Não podemos estender muito, porque a videoaula é postada no YouTube. Deixei um material para vocês na sala virtual e vocês respondem, a partir desta aula e dos materiais que eu coloquei para você, as questões do EAD. Uma boa semana para todos e obrigado pela atenção.